Pensa só, existe um manual de estratégia de 2.500 anos que continua sendo tão relevante hoje quanto era lá na China Antiga. Pois é, hoje a gente vai desvendar os segredos de A Arte da Guerra de Sun Tzu e descobrir como esses ensinamentos milenares podem ser aplicados na prática no nosso dia a dia. Bom, para começar, vamos entender uma coisa. Esse livro vai muito, mas muito além de exércitos e generais. Ele é, na verdade, um guia prático para a gente navegar nos conflitos da vida. Sabe, seja numa negociação de trabalho, na competição por uma vaga, ou até mesmo naqueles nossos desafios mais pessoais. O livro parte de uma ideia muito forte. O conflito é uma parte inevitável da vida. Pensa bem, na carreira, nas finanças, até nos relacionamentos, a gente está sempre, de certa forma, defendendo nossas posições. É por isso que este manual não é só para generais, mas para qualquer pessoa que queira vencer em seus próprios campos de batalha. Essa citação, olha, ela resume tudo. A guerra de Sun Tzu é a nossa luta diária por crescimento, seja essa luta social, econômica ou até interna. O livro não é sobre lutar por lutar, de jeito nenhum. É sobre nos dar as ferramentas para superar esses obstáculos de uma forma inteligente. E tem uma anedota famosa que mostra bem a seriedade da filosofia do Sun Tzu. Uma vez, ele foi treinar as concubinas do rei. Elas simplesmente ignoraram as ordens e começaram a rir. Ele repetiu o comando e elas riram de novo. A lógica dele foi implacável. Se as ordens são claras e não são seguidas, a culpa é da liderança. O que ele fez? Executou as duas líderes. A partir dali, a disciplina foi total. É uma lição dura, né? Mas mostra que a melhor estratégia do mundo não serve para nada sem uma execução disciplinada. Agora a gente chega no princípio que é talvez o mais genial e contraintuitivo do livro todo. A maior de todas as vitórias é aquela que a gente conquista sem nem precisar lutar. Parece um paradoxo, eu sei, mas Sun Tzu mostra exatamente como isso é possível. A meta, então, não é aniquilar o oponente. É vencer com tanta inteligência, com tanta preparação, que a luta se torna desnecessária. A verdadeira maestria é conseguir desarmar o adversário antes mesmo do primeiro movimento. E para isso, Sun Tzu cria uma hierarquia tática muito clara. O alvo principal é sempre o plano do inimigo. Se você consegue desmantelar o plano, a batalha acaba antes de começar. A segunda melhor coisa é quebrar as alianças dele. Atacar o exército em si já é só a terceira opção. E a pior de todas, o último recurso mesmo, é o ataque direto, que é sempre caro e desgastante. O ponto central aqui é o seguinte: a vitória é decidida no planejamento, muito antes de qualquer confronto. Entrar numa disputa sem um cálculo detalhado de tudo é basicamente planejar a própria derrota. É essa preparação que permite vencer sem lutar. Para prever o resultado de qualquer conflito, Sun Tzu diz que é preciso analisar 5 fatores essenciais. Vamos pensar numa empresa, por exemplo. A influência moral é a equipe acreditar na liderança. Tempo e terreno são as condições do mercado. O comando é a qualidade da gestão. E a disciplina é a organização interna. Dominar esses pontos é o que define o sucesso. Essa aqui é talvez a frase mais famosa e poderosa do livro inteiro. Vencer não é só sobre entender o oponente, é principalmente sobre fazer uma análise brutalmente honesta de si mesmo. Conhecer as próprias fraquezas é tão crucial quanto conhecer as forças do adversário. E olha só, todo esse planejamento e autoconhecimento abrem as portas para um dos aspectos mais fascinantes da obra, a ideia de que todo conflito se baseia na dissimulação. A guerra não é só física, ela é profundamente psicológica. O engano é a base de toda a guerra. Esse é o princípio que guia toda a tática de Sun Tzu. A ideia por trás é bem simples. A vantagem psicológica sobre o inimigo é a arma mais poderosa que existe. A tática é projetar exatamente o oposto do que se é. Se a força, demonstre fraqueza. Se o ataque está prestes a acontecer, finja que está recuando. O objetivo é fazer o oponente subestimar a situação, criando a armadilha perfeita. Manipular a percepção de distância força o oponente a reagir a fantasmas, a gastar recursos e energia à toa. A incerteza é uma arma poderosíssima. Ela desgasta o inimigo mentalmente antes mesmo da batalha começar de verdade. O objetivo final do engano é criar uma oportunidade. Ao fazer o inimigo acreditar que encontrou uma fraqueza, uma desordem, ele se expõe. E é nesse exato momento de vulnerabilidade que o ataque decisivo acontece. Ok, mas o que é realmente interessante é como Sun Tzu usa uma metáfora da natureza super poderosa para explicar a chave da execução de tudo isso,
A adaptabilidade. A estratégia ideal, segundo Sun Tzu, deve ser como a água. A água não bate de frente com a rocha, ela contorna. Ela sempre evita o que é forte e ataca o que é fraco. E assim como a água se molda ao terreno, a nossa tática tem que se moldar constantemente ao nosso oponente. Então, a grande questão é, como esses princípios de 2.500 anos se aplicam à nossa vida hoje? Numa carreira, num negócio, num objetivo pessoal? A resposta é que eles se aplicam de uma forma surpreendentemente direta. É só parar para pensar. Na carreira, o terreno é o mercado de trabalho. O inimigo pode ser um concorrente ou, sei lá, até mesmo a procrastinação. Os princípios de Sun Tzu nos dão um mapa para navegar em qualquer um desses cenários. E essa é a mensagem final de empoderamento do livro. No fundo, cada pessoa tem a capacidade de ser um mestre estrategista na sua própria vida. A liderança começa com a autoliderança. No fim das contas, a arte da guerra nos ensina que o objetivo não é a agressão, mas sim a ação inteligente. Não se trata de procurar conflito, mas de estar preparado para vencer quando ele for inevitável. E a pergunta que fica é, nas nossas batalhas, qual será o primeiro movimento?